pessoal, tudo bom? Hoje eu vim dividir com vocês um hábito que a gente tem aqui em casa com a Nena, que é a questão dos livros. Eu sempre fui muito apaixonada por ler e mesmo antes, dela nascer, eu já tinha alguns livrinhos infantis e a família também já sabia, já presenteava a gente. Então eu queria falar um pouco com vocês de como incentivar esse hábito de leitura. Pra vocês terem uma ideia, a Nena até hoje, se ela quer ler, ela pega o livrinho e ela chama de Lelê. Então ela vem o iê, iê, entrega na mão da gente, pra gente ler a história pra ela. E ela também, do jeitinho dela, brinca de ler, então ela abre o livro e fica apontando, e conversa e fala. Então é uma coisa que pra gente tem dado muito certo e eu queria dividir a nossa experiência com vocês. A gente lê junto com a Nena desde que ela tá bem bebezinha, quando ela começou a identificar cores, formas, ela tinha alguns meses, eu já pegava ela no colo, mostrava os livros, mostrava as figuras. Tem livros para bebês que eles são de texturas, então você passa a mãozinha do bebê, ele vai diferenciando o que tem pelinho, do que é liso, do que é fofinho. Também é uma forma de desenvolver essa questão tátil dos pequenos. Mas então a gente foi criando esse hábito nela desde pequena. Uma coisa que a gente sempre fez aqui em casa e que vale muito a pena é você manter os livros ao acesso da criança. Quando a Nena era mais nova, engatinhava, não tinha tanta coordenação motora fina, eu deixava ao alcance dela apenas os livros grossos. Por exemplo, esses assim, que eles não têm páginas de folha, elas são um papelãozinho, então a criança não consegue rasgar. Eles são bem firmes, então a criança não consegue rasgar com facilidade, principalmente quando ela ainda está desenvolvendo a questão de coordenação motora. Agora ela já tem todos os livros dela ao alcance dela, a gente tem uma estante no corredor que tem 2 nichos que são dos livrinhos dela, ela vai, pega o livro que ela quer, de vez em quando ela até guarda depois de ler. E eu sinto que é a questão da gente sempre facilitar o acesso do livro pra ela. O livro tá ali como um brinquedo, é uma coisa que ela pega, ela brinca. Essa autonomia também é legal pra desenvolver o gosto pela leitura. A gente vê a questão de não tornar a leitura uma obrigação, e sim um prazer, que nem eu falei, de ser um brinquedo. De ser algo que seja gostoso, que a gente faça em família. A gente senta, lê a história pra ela dá risada, ela tenta contar do jeito dela também. Ela escolhe já os livros preferidos. Às vezes eu falo, então vai lá e pega um livro pra mamãe ler. E eu basicamente já sei quais são os livros que ela vai pegar. Ela tem as fases, de cada livrinho. Cada 1, 2 semanas ela tem o livro preferido, que é sempre aquele que ela vai querer ver e ouvir a história. Deixar também o bebê ver a leitura como um hábito da família. Não adianta também a gente só querer que o bebê leia, que a criança cresça lendo, se a gente não gosta de livros, se a gente nunca tá com o livro na mão. Não adianta eu estar sempre com o celular e dar um livro pra ela, A gente tem que sempre lembrar que as crianças, e desde bebê, elas aprendem pelo exemplo, elas aprendem pela imitação. Então, se ela vê o pai e a mãe lendo, ela vai querer ler também, ela vai querer adquirir esse hábito. E como escolher? Como escolher o melhor livro para o bebê? Por idade é uma boa recomendação, Numa livraria, geralmente eles têm ou dividido por idade ou por editora. Então você vê que ali, para bebês novinhos, geralmente são livros parecidos com esse aqui. Que esse, inclusive, era um preferido da Nena nessa fase dela. Ele é um livrinho desses de texturas, Então, aqui ele tem a nuvenzinha, ele não é tanto um livro de história. Tem papel brilhoso, os cintilantes, as texturas diferentes. São livros bem legais para começar esse hábito, a criança vai adquirindo, Ela vai passando o dedo e vai sentindo as diferenças. Isso para bebês novinhos, mas mesmo assim a gente nunca quis limitar a Nena apenas ao livro, muito específico para a idade. Então, mesmo ela bem novinha, a gente apresentava livros como esse daqui, que é de uma coleção que eu gosto muito, da Kozak Naif, do Gaspar e da Lisa. São 2 cachorrinhos e é uma coleção com 4 livros. Eles são bem firmes, eles são as cores, os opostos, as formas e os números. Esse aqui é o das cores, então a cada página ele vai, tem pequenas frases e você vai contando e ajudando a criança a identificar, nesse caso, as cores. Sempre lendo pra ela e com ela. Então perguntando pra ela, o que é cor-de-rosa, que é uma das perguntas, e mostrando. A gente vai ajudando tanto no hábito de leitura quanto no desenvolvimento cognitivo. Uma boa forma de você escolher livros, que é uma forma que eu faço, eu vou também pela editora. Então uma editora que eu gosto muito é a Publifolhinha. Então se eu chego numa livraria, eu geralmente vou e vejo o que tem dessa editora, que eu já conheço mais ou menos porque a gente tem alguns livros dela, o que é legal, o que pode me chamar a atenção. E algumas livrarias também já têm os exemplares abertos, pra você dar uma folhada, dar uma olhadinha, ver se talvez a criança vai se interessar por aquilo ou não. Uma forma também que pra gente funciona muito pra ter livros novos pra Nena é o Leiturinha. O Leiturinha é um clube de assinatura
Inclusive esse aqui tá com o selo. Esse aqui chegou esses dias e ele é muito fofo. Sério, eu tô muito apaixonada por esse livrinho. Eles mandam de acordo com a idade da criança, você faz uma assinatura. Você escolhe se é 1, 2 ou 3 livros, coloca a idade do seu filho, né, ou da criança que você vai presentear, de quem você tá cuidando. E todo mês chega na sua casa, no endereço, o kitzinho. O nosso plano é o plano Dune, que são 2. Esse aqui foi um dos que veio esse mês. E ele também, esse ó, é um livro firminho, com poeminha, bem bonitinho, a gente lê pra Nena. Ela gosta sempre de estar virando as páginas, então ela espera, eu falo, espera um pouquinho, quando for pra virar, a mamãe deixa. Então, eu leio, aí eu falo, pode virar. Ela vai virando a página, ela vai participando da sessão de leitura. Isso também ajuda a criança a criar autonomia. O Leiturinha pra gente, a gente tem aqui em casa desde que a Nena tinha uns 6 meses, e a gente vai manter aí por um bom tempo, porque sempre tem uma novidade. Eles têm, por exemplo, lançamento exclusivo, então as editoras lançam primeiro o livro no Leiturinha e depois vai pra livraria. Esse que eu mostrei aqui, o primeiro, que é de texturas, veio pelo Leiturinha. E a Nena gostou tanto dele que a gente foi atrás de um outro exemplar da mesma coleção. Então a gente conheceu, né, tanto a editora quanto o tipo desse livro e pegamos um outro no mesmo formato, só que com outras texturinhas, outra parte interna, outra historinha. Então é uma forma bem legal, né, às vezes de presentear ou de ter acesso a novos livros. Se você não sabe muito bem por onde começar, eles sempre mandam os livros com uma cartinha falando um pouquinho sobre os incluídos daquele mês, o que a criança vai aprender, de acordo com a idade, tem um acompanhamento pedagógico bem legal. E o Leiturinha tem também como eu sou assinante, eu tenho um código, que se você fizer assinatura usando o meu código, você tem desconto do primeiro mês, você recebe o primeiro mês grátis, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o código pra quem quiser, e eu ganho pontos pra trocar por brindes depois. Eu acho que super vale a pena, eu recomendo pra todo mundo, assim, que quero presentear uma criança no aniversário e não sei com o quê. Eu acho que uma assinatura de livros a gente cria um hábito bem legal. E é bem engraçado, se eu vou com a Helena na portaria buscar alguma encomenda, ela pede pelo iê, ela quer o livrinho. E se ela vê que é o pacotinho do Leiturinha, ela já quer abrir, ela já fica feliz. É garantia de alguns minutos dela entretida no cantinho dela vendo as novidades, vendo os livrinhos do mês. Outras dicas, né, pra você incentivar esse hábito. Alguns livros as crianças vão estragar. Isso vai acontecer, eles estão desenvolvendo uma questão, né, de sensação, do que acontece. Por exemplo, até separei pra mostrar. Esse livro é um dos meus preferidos e foi durante uma fase um dos preferidos dela. Como Ser um Bom Gato. É um livro de um gatinho, ele é muito fofo, é uma historinha, mas ele é um livro normal. E já aconteceu, até tem aqui, aconteceu da Nena arrancar um pedaço do livro. A gente pegou, explicou, falou que não pode, eu tirei o livro dela, deixei o livro guardado por um tempo. Mas elas também estão desenvolvendo, né? Estão aprendendo. A gente ensina, a gente fala que tem que cuidar, mas uma coisa ou outra vai acontecer deles estragarem. Então se você tem um livro da tua infância muito especial, às vezes esse livro não é bom deixar ao alcance, à disposição. Esse é um livro que é muito bonitinho, é um cachorro ajudando um gato a ser comportado, um filhotinho de gato. A gente sabe como filhotes são, né? Então ele conta, é um livro engraçadinho, são frases curtas, então prende bastante a atenção da criança. Uma outra questão muito legal de você prestar atenção quando estiver contando uma história pro seu filho, que vai te ajudar também a escolher os livros. Às vezes eles estão com mais paciência, eles curtem uma história um pouco mais longa, por menor que eles sejam, mesmo um livro que, né, não seja recomendado para a idade. Esse aqui, se eu não me engano, é a partir de 3 anos. A Nena tá fazendo 2 agora e a gente já lê pra ela e tudo. Mas às vezes os pequenos, principalmente os menores, não têm muita paciência. Então é legal você ir acompanhando, vendo se o bebê tá prestando atenção. Qualquer coisa, dá uma editada na história. Às vezes é legal ler o livro antes pra você ir contando enquanto vai lendo, né? Não ficar, não, eu tenho que ler todas as palavras da frase. A gente quer que sempre seja um momento de prazer pra criança. Não algo, eu tenho que ficar aqui sentado esperando. Não é essa a intenção, a gente sabe o nível de energia dos pequenos. Prestar atenção nos sinais e não subestimar a capacidade da criança de entender, de gostar de uma história. Você não se prender só, o livro diz que tem que ser acima de 3 anos, então eu não vou ler pra criança antes dela fazer 3 anos. Claro, você vai ler o conteúdo, vai avaliar, né, antes de apresentar pra criança, mas se você não vê problema, se for condizente com as suas escolhas, eu acho que nunca é demais. Um livro que a Nena gosta muito, que a gente tem aqui, esse aqui, A Lagarta Muito Comilona. Ele é um livro bem conhecido, principalmente a versão em inglês, e a gente lê pra Nena desde que ela tinha meses. Foi um dos primeiros livros que eu comprei pra ela. Ele é muito bonito, ele é todo, os desenhos são pinturas.
Ele é bem colorido e a história é bonitinha. A história da metamorfose da lagarta em uma borboleta, né? A lagarta vai comendo as frutinhas e no final vira uma borboleta. É um livro que também seria recomendado para uma idade um pouco maior, mas a gente lê para ela desde pequenininha. Sempre também, dá uma editada, pula uma coisinha ou outra para que seja atrativo e para que a criança tenha prazer naquilo. Vou mostrar também alguns outros dos preferidos. Essa coleção eu acho ela muito engraçada e ela é bem divertida de ler. Inclusive os mais velhos gostam muito. A gente já presenteou com esses livros várias crianças da família e tudo. Porque, principalmente quando a criança tá entendendo já, né? Então a gente tem o Quem Soltou o Pum, o Soltei o Pum na Escola, e aqui a gente tem o Pum e o Piriri do Vizinho. Eles são da Companhia das Letrinhas, da Blandina Franco e do José Carlos Lolo. E até, se não me engano, já tem mais um lançado. É bem engraçadinho e Pum é o cachorro. Então é uma história de um menino contando sobre o cachorro dele e quem deixou o cachorro escapar. Mas ele tem essa questão da ironia e do duplo sentido, né? A Nena gosta por causa do Uau Uau. E a gente dá muita risada lendo esses livros pra ela. Então é diversão pra família toda. Outro livro bem queridinho aqui em casa é esse aqui da Frida, da coleção Antiprincesas. Existem, se não me engano, 4 ou 5 lançados em português já. Mas são de uma editora argentina, se eu não me engano, e são sobre histórias da vida real. A Nena tem da Frida, tem da Clarice Lispector, da Violeta Parra, tô tentando lembrar de cabeça, mas agora eu não consigo lembrar. Esse é um livro que eu não leio ele inteiro pra Nena, né? Ele é bem... tem bastante texto, ele é bem denso, mas você pode ver que um bebê não vai ter muita paciência. Então a gente conta um pouquinho a história, usa as figuras, né? Um livro colorido que chama atenção, e que ela acaba gostando bastante por isso. É da editora Kirimbote. É bem fácil de achar até. Outro livro que ela gosta bastante é esse aqui. Ele vem numa caixinha. Ele é Ter um Patinho é Útil e do outro lado é Ter um Menino é Útil. Ele é da Kozak Naif, que a editora fechou, mas volta e meia, principalmente a Amazon e a Saraiva, se não me engano, fazem umas vendas assim com preços bem reduzidos pra acabar com o estoque mesmo. Então, de um lado, ele conta a história do menino encontrando um patinho de borracha, né? Então, e são frases bem curtas, são sentenças curtas, e desse lado o livro é amarelo com os desenhos como se fossem giz. E do outro lado, são as mesmas gravuras, mas com o patinho contando como ter um menino legal. Então, ele é azul com o mesmo desenho. Ele é um livro sanfonadinho, e ele também é bem resistente, é bem fofinho, a Nena adora. Pede pra gente contar a história, ler sozinha, né, do jeitinho dela, mas tá ali sempre em contato. Outro livro é esse daqui, tem de vários bichinhos. Tem gatinha, patinha, cãozinho e porquinho. Esse é do Miau, ele é tipo um pop-up, você gira aqui e a gatinha aparece. E é uma história da gatinha que quer brincar. Também apesar de ter um pouquinho mais de texto, ele é bem colorido, bem atrativo. E a Nena também gosta bastante desse atualmente. A gatinha quer brincar e não sabe com quem, né? Ela tenta brincar com todos os animais, até que descobre os gatinhos. E também é um livro bem fofo, que ela gosta bastante, ó. Essa editora todo livro, eles têm aqui atrás sempre as habilidades desenvolvidas, né? Então esse aqui, habilidades de leitura, estímulo visual, desenvolve a imaginação e a idade recomendada. Aqui eles recomendam de 3 a 5 anos, porém, né, é o que eu falo, não subestimem a capacidade da criança. Os bebês curtem muito livros e vão sempre, né, demonstrando pra vocês o que eles acham. Me contem se a leitura com os pequenos é um hábito na casa de vocês, quais livros vocês recomendam. Eu vou adorar saber ir atrás pra comprar também, porque se tem uma coisa que eu sou viciada em comprar livro pra ela. Me digam onde vocês preferem também comprar os livros, se tem algum lugar que vocês gostam mais, se vocês compram mais pela internet, se vocês vão pra livraria. Eu vou adorar saber um pouquinho de como que funcionam as coisas aí, tá bom? Um beijo, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem aqui no canal e de também mandarem pros amigos, pra eles também acompanharem essas dicas e poderem vir conversar com a gente, tá bom? Tchau, até mais!